Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Hoje, então, é terça-feira e estamos aí divulgando, né, o nosso encontro de final de ano, que é o último do ano, agora é dia 15 de dezembro, no presencial. Então, faça todo o possível para você estar conosco. Quem sabe, passou de janeiro a novembro, você não pôde vir, não conseguiu por alguma razão, mas agora você vai conseguir. Então, vem com a gente para o próximo dia 15 de dezembro. Vamos ter de manhã às 9h30 e também às 15 horas. Vai ser um momento de direção, de provisão, do agir de Deus ali naquele local, naquele hotel. É uma sala em que nós alugamos, e ali a gente consagra para cultuarmos a Deus no presencial. E dia 15 de dezembro é o último do ano no presencial, né? Você que nos acompanha aqui pelo rádio, vai ter a gente aqui de segunda a sexta, ao vivo, e talvez alguns poderão ser gravados, mas tem o mesmo peso para abençoar você e toda a sua família. Então anota aí, 15 de dezembro, vamos estar no Hotel Estação Express, Rua João Negrão 780, no centro de Curitiba. Eu sempre digo o seguinte, você que mora em Curitiba, ou mora aqui nas cidades que estão em volta de Curitiba, que nós falamos a região metropolitana, eu acredito, né? Eu não acho, eu tenho certeza que para você que está mais próximo da gente, é mais fácil você vir. É só querer, né? Talvez não é fácil para todo mundo, mas uma boa parcela de pessoas. Então aproveite para fechar o ano com a gente ali, você será muito bem-vindo e vai ser um dia assim que vamos ali realmente mergulhar ali no Oceano do Espírito. Olha que legal, Oceano do Espírito, hein? Bem espontâneo isso, bem, vai ser tremendo o agir de Deus. Tá bom, gente querida? Vem com a gente, porque hoje eu não estou só, está aqui comigo a pastora Eva, que vai conversar com vocês também, na técnica o Marco Antônio, né? E estamos juntos aqui nessa jornada da fé desta semana especial. Aliás, é a primeira semana, né? Primeira semana do mês de dezembro, e já declaramos um mês de bênção, de paz, saúde e vitória para todos nós em nome de Jesus. Pastor Eva, buenos dias. Olá, bom dia. Muito bom estar com vocês nesta manhã. É muito bom saber que Deus está no controle de tudo. Ele não perdeu o controle de nada. Ele sabe tudo, ele é o dono de tudo e ele te vê nesta manhã. E ele está presente, ele se faz presente, ele cuidou de você nesta noite. Ele cuidou de você enquanto você dirigia até o seu trabalho. Ele cuidou de você quando você voltou para casa. Então não diga que Deus não te vê, não diga que Deus não cuida de ti. Ele cuida de você, ele cuida de nós, e tudo que você faz é para a honra e glória do nome do Todo-Poderoso, do grande Eu Sou, da estrela da manhã, do lírio dos vales, da rosa de Saron, do alfa e do ômega, o todo-poderoso, o grande Eu Sou. E se estamos aqui, Ebenezer, porque até aqui o Senhor nos ajudou, nos fortaleceu, nos impulsionou, nos deu ânimo, inspiração, coragem, fé, disposição, isso tudo vem de Deus para as nossas vidas. E o projeto que nós tocamos, que nós levamos até vocês, não é nosso, ele é de Deus. Nós somos apenas vasos, instrumentos para o obedecer de Deus. O eis-me aqui, envia-me a mim. Não eis-me aqui, envia o meu amigo, envia a minha irmã, envia aquele que Deus não chamou. Então ele chama você para algo, ele dá um desígnio, ele dá um projeto, ele dá um propósito, ele dá uma ordem e ele dá uma direção. E você aceita ou não, e você faz ou não faz. Então ele fica esperando você dizer, eis-me aqui. Quem sabe faz 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, e hoje você entende que ele te chamou, que ele te designou, que ele já colocou uma chave nas suas mãos e ela está aí guardada. Então, o projeto Agindo Deus Quem Impedirá, o propósito, o alvo, a meta é levar essa luz, essa paz, essa revelação até você. Eu não posso fazer o que você tem que fazer. Você não pode fazer aquilo que eu tenho que fazer. O pastor Edson não pode fazer aquilo que Deus mandou eu fazer. Eu não posso fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. Então tem projetos e propósitos que são
é para o casal e tem propósitos e projetos que é individual. Então você precisa entender isso. Tem coisas que é para você fazer aí com a sua família, mas tem sonhos, tem metas que é no seu particular, no seu individual. Por exemplo, a salvação ela é individual, ela é pessoal. O chamado, o desejo de Deus que você faça algumas coisas é para você. Não queira levar quem Deus não chamou para fazer. E não queira transferir para o outro aquilo que é para você fazer. E é isso que nós vamos estar realizando, ensinando no dia 15 de dezembro, em 2 horários aqui em Curitiba. Nós vamos estar ensinando você. Muitas pessoas não fazem projetos para uma vida. Eles vão empurrando a vida. Eles vão fazendo conforme a maré. E não é assim que funciona. Nós temos responsabilidade. Você é uma pessoa, você é uma vida que leva à presença de Deus. Você não pode carregar a sua vida de qualquer jeito. E você não pode fazer aquilo que Deus não mandou fazer. E você não pode ser o outro. Você tem que ser você. Nossa, pastor, eu já me anulei muitas vezes para fazer para os outros. Mas sabe até que eu nem sei o que eu quero para mim? Não é assim que as pessoas dizem? Eu já nem sei quem eu sou. Eu estou perdida na vida. Você já ouviu essa frase? Alguém falou assim, olha, eu não sei para onde eu vou. Eu me sinto perdida na vida. Você já ouviu essa frase? Então esse projeto de vida, ele é muito forte. Ele é muito tremendo. E nós vamos estar ali celebrando esses 20 anos. Celebrando tudo que Deus fez. Tudo que Ele já fez. Olha, se eu fosse você, eu já colocava na agenda e cancelava aí todos os compromissos, porque estar neste mover, ele é sobrenatural. Já fazemos isso há muitos anos e a nossa vida mudou muito, a nossa vida melhorou muito. Por quê? Buscar em primeiro o reino e a sua justiça. As demais serão todas acrescentadas. Ele acrescenta marido, filho, trabalho, empresa, tudo que você precisa ele acrescenta. Mas você tem que pôr ele como primícia. Primeiro, prioridade na sua vida. Convido você a estar aqui em Curitiba, dia 15 de dezembro, em 2 horários, 9h30 da manhã e às 15 horas. Você quer o sobrenatural? Você quer o extraordinário? Você quer o memorável de Deus? Então faça a sua parte, porque a parte de Deus, ela já está toda pronta. Brasil, mundo, povos e nações. Com essas palavras, pastora Eva declara um dia profético, produtivo, abençoado para você e para toda a sua família. É forte, pastor Edson? Sim, é muito forte o agir de Deus. E como nós pregamos o Evangelho há muito tempo, e nós vivemos de fé, de perseverança, de persistência, de consistência, são palavras importantes. Fé, perseverança, persistência, consistência. Se você estudar cada uma dessas palavras, você vai ver que uma é anexa à outra, né? Então não podemos parar, não podemos desanimar. Então você não pode perder o ânimo. Você tem que estar inspirado, motivado. E a motivação, pastora, ela é impulsionada, né? Se você está desmotivado e você começa a se aliançar com pessoas também desmotivadas, será um grupo de desmotivados. Pessoas desmotivadas ficam sem rumo, sem direção, parece que fica perdido, não sabe o que está fazendo nessa terra. Então é importante ter direção. Sabemos que Deus, através do Espírito Santo, Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá direção, orientação. A Bíblia, que é a palavra de Deus, é o livro que nos dá direção. É a nossa bússola, né? É o nosso GPS espiritual. Então a gente não vai se perder se a gente é seguido pelos princípios da palavra de Deus. Então, em nós que estamos pregando o Evangelho, vivemos pregando o Evangelho, né, há muito tempo, né? E muitas pessoas têm sido abençoadas. É o caso de você aí. Você que logo pela manhã já levanta, prepara o café, já liga o seu rádio, né? Já sintoniza também ou pela internet também. Ou seja, você fica nessa expectativa. Vamos ver o que Deus vai falar, vamos ver o que eu vou receber de instrução, não é verdade? Outros não podem ouvir de manhã, quando chega à noite, vai no nosso canal no YouTube do Agindo Deus e ali ele consegue ouvir a palavra. Então, isso é bacana, você ter alguém que te dá orientações, direções, né? O Jesus,
ele é o nosso pastor, né? O supremo pastor, o bispo das nossas almas é Jesus Cristo, né? Então ele é o nosso pastor, não é verdade? Mas ele também nomeia, convoca homens e mulheres para serem pessoas que vão liderar grupos de pessoas. Então eu creio que nesses quase 20 anos, posso até dizer 20 anos, né? Daqui um mês já dá 20 anos, aqui na programação. Então eu creio que muitas pessoas, a gente está começando a receber alguns relatórios aí de pessoas que nos acompanham. Então ela se sente parte já, pastora, da família Agindo Deus. Mesmo lá em outros cantos do Brasil, em outras regiões, ou mesmo os que estão próximos aqui. Então eles se sentem o quê? Abençoados, edificados com a palavra, com a instrução, com as orações. Então somos uma família. Mesmo que a gente está aqui, você está em outro canto do Brasil, até fora da nação, mas você está se alimentando aqui neste momento aqui. Então para a gente é uma alegria saber que Deus está nos sustentando. Se estamos onde estamos, é literalmente a mão de Deus que tem cuidado da gente, é a mão de Deus que tem nos conduzido, né? Então o nosso pastor Jesus, ele nos dá direção. E uma das características de um pastor, no caso se falando de Jesus, que pode se atribuir aos homens também, a Jesus, o pastor ele é um guia, ele é um orientador, ele dá a orientação. Se a ovelha ouvir e praticar, ela vai ter pastos verdejantes, né? Ela vai estar segura, vai estar bem alimentada espiritualmente, é assim que funciona, né? Agora, se ela ouve a direção do seu pastor, né? E ela não obedece, não pega essa instrução, ela poderá, de repente, em vez de estar em pastos verdejantes, às vezes vai estar em pastos secos, né? Em pastos secos, né? Então tem o pasto verdejante, se olhar a linguagem do animal, né? Tem que ter pastos verdejantes, né? Isso é uma analogia que Davi fez no Salmo 23 ali, porque ele era um pastor de ovelhas, né? Então ele cuidava das ovelhas do seu pai. Então ele protegia, ele conduzia, né? Ele dava direção. E Jesus, tão maravilhoso que ele é, como nosso pastor, como nosso Deus, Jesus ele diz, olha, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem, né? E eu sou conhecido delas e elas me conhecem. Então você veja bem, há essa conexão, né? Quer dizer, eu sou de Jesus e ele é meu. Você é de Jesus e ele é seu. Olha que coisa linda, é isso. Isso é comunhão, isso é estar realmente conectado com Deus. Porque nós somos, quando você declara sua fé em Cristo, você se torna templo do Espírito Santo. Então, aonde você entrar, se você entra no hospital para fazer uma visita, Jesus está entrando lá. Se você entra no mercado para fazer compra, Jesus entrou com você lá, porque você é templo dele. Se você vai viajar de férias, Jesus está com você porque você é templo do Espírito Santo. Dá para entender isso? Se você vai em qualquer lugar, seja viagem de passeio, férias, trabalho, negócios, né? Visitar um parente, um amigo, então você é um representante de Jesus. O negócio é forte, pessoal, então você não é qualquer um, não. Se você não se sente parte disso que eu estou falando, eu te dou aqui o caminho. Não sou eu o caminho, não, eu não, é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que liberta? O conhecimento da verdade. Não é apenas a verdade, é o conhecimento da verdade. E conhecer Jesus, ele é a verdade. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ele não disse, eu sou um dos caminhos, eu sou uma das alternativas. Não, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele foi bem claro, está muito fácil de entender. Eu tenho certeza, pastora Eva, que esta manhã é manhã de salvação, é manhã de restauração, é manhã de provisão, é manhã de milagres. Graças a Deus. E quem é o mais importante? Aquele que serve ou aquele que recebe? Estamos aqui para servir vocês, cuidar de vocês, ministrar a palavra de cura, de salvação, de libertação. Então é melhor servir ou ser servido? E você é aquele que serve, você é aquele que recebe o alimento e depois você está servindo vidas, pessoas, levando até elas. Então esse é o propósito, essa é a meta, esse é o alvo. Não é você receber o alimento e estocar e guardar esse alimento que é a palavra, não. Você tem que semear no coração do ferido, do abandonado, do aquebrantado. Então eu convido você a ministrar para 3 pessoas.
e você cuidar de 3 pessoas. E no dia 15, você faz o fecho. Olha, agora nós vamos fechar com chave de ouro e eu vou te levar num lugar comigo. E nós vamos ser ministrados, nós vamos adorar o nosso Deus e nós vamos celebrar tudo que Deus fez durante esses 20 anos, não é verdade? Então é isso que nós ministramos nesta manhã para você. Não guardar as sementes. Se você guardar a semente, ela vai estragar, mas você tem que semear a semente num terreno para ela produzir 30, 60, 100 por 1. Você já guardou uma semente e depois você foi lá ver aquela semente estava podre? Estragou a semente. Não, você tem que semear. Semear num vaso, semear numa terra e ela cresce. Linda. Sua filha já chegou em casa? Seu filho já chegou em casa com uma sementinha da escolinha? Mamãe, plante essa sementinha de girassol, essa sementinha de feijão, essa sementinha que a professora nos deu, porque ela vai crescer. E a criancinha todo dia vai lá e dá uma olhadinha se ela cresceu. Ela vai regando, cuidando. Você quer ensinar os seus filhos? Dê sementes. Dá um animalzinho para eles. Não é assim que eles fazem? Todo dia eles vão lá e cuidam. Eles olham e eles vão tendo aquela responsabilidade. Então nós somos responsáveis por aquilo que nós carregamos. Nós somos responsáveis por aquilo que nós aprendemos. Nós somos responsáveis por aquilo que o Senhor semeia no nosso coração. Você tem no final do ano as suas provas, não é verdade? Então você tem que pôr em prática aquilo que você aprendeu. E com Deus não é diferente. Você tem que vencer os desafios com a palavra. Você tem que vencer as suas guerras com a palavra que é viva, poderosa e eficaz. Jesus estava lá orando 40 dias. E o inimigo vem falar com ele e ele fala com o inimigo e ele declara a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então você vai ter desafios, você vai ter lutas, mas você vai vencê-las. E é em nome de Jesus que você vence, é em nome de Jesus que você realiza os desígnios de Deus. Porque não é você, é Ele. Você é um vaso vazio que se permite ser cheio de Deus. E ai de mim, ai de você, se não fizer aquilo que Deus te designou. E Deus é tão lindo, é tão forte, é tão tremendo, que Ele te dá o caminho, a direção, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e Ele coloca vidas na sua vida, e você começa a gerar outras vidas, outras pessoas vão sendo abençoadas pela sua alegria, pelo seu sorriso, pela sua visita, pelo toque da presença de Deus que existe na sua vida. Alguém já falou para você, nossa, você é diferente. Nossa, você tem tantos problemas e você está sempre feliz? Alguém já disse isso para você? É porque eu levo a glória de Deus, a graça de Deus. Só Deus sabe o que você está passando por dentro. E Ele realiza os seus milagres. Aí você diz para aquela pessoa, pois é, Deus sempre está comigo. Quando eu tenho, Ele está comigo. Quando eu não tenho, Ele está comigo. Porque Deus, Ele trabalha assim, quando você não tem, Ele tem. Quando você não pode, Ele pode. Quando você não faz, Ele faz. Quando você se torna pequeno, Ele faz de você grande. Quando você ora em secreto, Ele te honra publicamente. Publicamente, sim. Você ora em secreto, entrega os seus pedidos, as suas orações, o seu clamor, 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, meia-noite. Eu não sei qual é o momento do seu secreto e do seu particular com Deus. Depois Ele te honra publicamente. E você diz, até o que eu não pedi, Deus começou a me entregar. Até o que eu nem orei, Deus começou a me entregar. É isso que Ele faz. Infinitamente mais, Ele faz. Ele vai além. Infinitamente mais. Infinitamente mais. Receba essas palavras no seu coração. Deixa Deus agir no seu particular. Deixa Deus agir lá naquele compartimento que ninguém sabe, que você não fala para ninguém. Deixa Ele pegar essa causa aí no seu casamento. Deixa Ele fazer. Diga assim, Senhor, o Senhor é o meu advogado. Senhor, o Senhor é o Deus das causas impossíveis. Senhor, eu fiz a minha parte, mas agora é contigo. Senhor, o médico fez a parte dele, ele fez todos os exames, mas ele não achou nada, eu não tenho nada. Então, o milagre entra
em ação. O milagre entra em ação. Domingo estava presente lá no hotel uma senhora que tem uma cicatriz, nem ficou cicatriz. Quando ela disse que tinha uma ferida naquela perna e não tem nada, eu não consigo imaginar. Não tem nem cicatriz. Fechou, cicatrizou. Ela liberou, ela entregou. E fez outra no coração, fez outra na cabeça e muitas, mas ela estava ali em pé, na presença do Senhor. Sabe o que é isso? É a graça de Deus, é o favor de Deus. Você não merecia, eu não merecia, mas foi por Jesus. É a graça de Deus, é o favor de Deus que te deixa estar aí em pé. E o que você vai fazer com isso? Guardar as sementes? Não. Semear em outros corações. Essa é a nossa meta, esse é o nosso alvo. Esse é o nosso alvo. Talvez você está tão parado, tão fechado na sua caverna, no seu mundo, e os seus problemas não estão diminuindo, eles estão aumentando. Sabe por quê? Porque você se fechou nesse seu medo, nessa sua caverna, nesse seu quarto, nessa sua casa, nesse seu trabalho, nesse seu problema. E Jesus chama, vem para fora, venha para fora. Ele vai tirando todas essas amarras que vão te oprimindo, te prendendo, e Ele vai te libertando. É tempo de salvação, é tempo de libertação, é tempo de milagres. É tempo de acreditar nos sonhos de Deus. Os sonhos de Deus são melhores que os meus. Deus tem um milagre para você. Deus tem sempre Ele vai ter uma porta de saída. Você não vai ficar nessa situação. Creia, Deus proverá o seu milagre. Eu estava observando aqui justamente a questão da Ana, uma mulher perseverante. A história dessa mulher é interessante porque Ana era uma mulher querida por Deus. E o sonho dela era ter um filho, mas ela era estéril. Ela tinha um marido, porém ela não se engravidava. E quando você lê a história dessa mulher, as pessoas zombavam dela. Entende? Pois seria impossível ela ter um filho, só que ela não desistiu. Ela foi buscar no lugar certo. Ela foi pedir para a única pessoa que poderia resolver a sua situação. Ana orava com fervor, mesmo quando foi mal compreendida até pelo sacerdote Eli. O sacerdote Eli pensou que ela estava até embriagada. Ele não entendeu aquele momento que ela estava tendo com Deus. Porém, sua fé nunca vacilou. Então você não pode vacilar na fé. Você deve alimentar a sua fé. Eu digo numa linguagem simples, a fé, vamos supor que é uma planta que você tem, sabe? Você que gosta de ter plantas em casa, num vaso, ou talvez você tenha um quintal e tem um cantinho ali que você planta algumas flores, né? Então, se você cuida daquela flor, cuida daquela plantação, né? Tem plantação que precisa de água, outras nem tanto, né? Tem várias espécies, né? Mas se você cuida ali, ela vai ficando bonita. Aí alguém fala, nossa, que bonita. Por quê? Porque você está investindo nela. Você está cuidando dela. Então, a fé também, vamos usar essa comparação como uma flor bonita. Você tem que cuidar da sua fé. Então, Ana não vacilou na sua fé. Sua perseverança e confiança em Deus foram recompensadas. Ana foi recompensada. Após um período de humilhação, de escárnio, de zombaria, mas ela não se desanimou. Deus ouviu suas preces e a Ana agora recebeu o seu presente mais precioso, o seu filho, que ela deu o nome de Samuel, o profeta. Concluindo esse primeiro bloco aqui da programação Agindo Deus, Quem Impedirá? O que a gente pode aprender em tudo que a pastora Eva falou, o que eu estou falando, e no caso aqui o fechamento com a história da Ana? O que a gente aprende aqui? Fé inabalável em Deus, superando um desafio impossível. Não é porque estamos no último mês do ano que tem gente que fala assim,
agora não tem que fazer mais nada, o ano está acabando mesmo, eu vou esperar o ano que vem. Eu não concordo com isso. Depende do que você tem que esperar o ano que vem, né? Dependendo do que, você não tem que esperar o ano que vem. Você tem que buscar resolver o que tem que resolver ainda esse ano, entendeu? Porque se você joga achando, agora é só festa, agora é só isso, é só aquilo, não é? Não, a vida continua. Deus não está restrito ao ano 2024. Deus não está restrito ao nosso tempo cronológico, entendeu? Então não fica com essa filosofia, agora eu acho que não tem que fazer mais nada, o que deu, o que não deu, deixa pro ano que vem. Não, tem muita coisa boa para você receber esse ano, tem muita coisa boa para você decidir, tem muita coisa boa para você escolher, tem muita coisa boa que você vai colher de bênção ainda esse ano de 2024. O que a gente aprende com a Ana também? A perseverança em oração. Foi perseverante. Enquanto ela não recebeu a resposta, ela não parou. E por último, não permitiu que a opinião dos outros determinasse a sua fé. Pastor Eva, você como mulher, você sabe disso, né? Esse item aqui é interessante, né? Não permitiu que a opinião dos outros determinasse a sua fé. Temos que tomar cuidado. Às vezes tem gente que tem uma opinião e essa opinião às vezes tenta nos contaminar. Se a gente não souber o Deus que a gente segue, a fé que a gente tem, a persistência, conselheiro é uma coisa. E às vezes uma opinião não é um conselho, é uma opinião da pessoa. Não é da pessoa. Então tem que ver. Então Ana não permitiu que a opinião dos outros determinasse a sua fé. A fé dela estava no trono de Deus, em Deus. Ela clamou, buscou e Deus mudou o quadro da Ana. E ela não foi mãe só de Samuel. Deus deu outros filhos para ela também. Por quê? Porque aquela pessoa, ela tem um entendimento, uma percepção diferente de você. Quem está casado é você. O marido é seu. O filho é seu. O trabalho é seu, a responsabilidade é sua. Então, quando você pede uma instrução, primeira coisa, essa pessoa está melhor que você ou está pior que você? Segundo, se há um conselho de casamento, essa pessoa tem marido? Se é um conselho de filhos, essa pessoa tem filhos? Então, você tem que analisar. A Bíblia diz, por falta de muitos conselheiros, o povo perece. A Bíblia diz que o meu povo, não é qualquer um, é o meu povo, perece por falta de conhecimento. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A Bíblia diz, é justo, é verdadeiro? Há algum louvor nisso? Devo pensar. É simples, você pensa assim nos 5 sentidos. Primeiro você ouve o conselho, primeiro você ouve a reunião, primeiro você ouve a opinião. Depois você visualiza se o ambiente é favorável. Depois você sente o cheiro. É os 5 sentidos. Depois você toca, depois você pisa, depois você fala. Você entende isso? Então essa reflexão, essa análise, você tem que analisar. Você tem que analisar. Se o problema é no casamento, você vai pedir ajuda para quem não tem nem marido? Se o problema é com o filho, você vai pedir ajuda para quem não tem argumentos, situações, experiências, envolvimentos na área que você precisa? Essa pessoa tem Deus? Essa pessoa tem comunhão com o Pai? Comunhão com o Filho? Comunhão com o Espírito Santo? É muito importante, é muito sério, é muito tremendo. Porque nós nos afastamos daqueles que falam a verdade. Não, pastor, eu nem vou falar, porque a senhora vai falar a verdade e a senhora fica falando igual a minha mãe. Elas diziam assim, as minhas alunas falam, ai, pastor, a senhora está falando tudo que a minha mãe já falou. Claro, ela é sua mãe e eu sou mãe. Então nós temos experiências e não queremos que você passe por situações que não precisa mais passar. Ah, pastora, a senhora já está falando tudo que o meu marido disse, então escuta o seu marido. Nossa, pastor, o meu marido falou tudo isso e eu tenho que ouvir de novo? Pois é, fazer o quê? Aí eu tenho algumas alunas que elas dizem assim, pastora, no meu primeiro dia de aula, eu não gostei da senhora. Ai, mas agora deu tudo certo, tá bom? E elas mesmas confessam, porque a verdade, ela não dói, tá? Ela liberta. Tem gente que fala assim, ai, a verdade dói. Não, a verdade ela não dói, ela liberta.
Conhecereis a verdade vos libertará. Ela tira você daquelas amarras, daquele peso, daquela tristeza, daquela insegurança, e ela te deixa feliz, abençoada e melhor do que antes. Por quê? Porque você ouviu a palavra. E a palavra, ela vem, pastor Edson, para curar, para cicatrizar a ferida. A palavra, ela não vem para sufocar a enfermidade, ela vem para arrancar para fora. Na hora, parece que dói. Não, não dói. Nesse momento é o processo de cura. Escreve aí. Estou em processo de cura. Estou em processo de restauração. Estou em processo de libertação. Eu preciso continuar o meu processo. Eu preciso continuar, mas eu tenho que sair desse deserto. Eu tenho que sair dessa situação. Mais que vencedor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque o amigo de verdade, ele fala a verdade na frente. Ele fala a verdade. O amigo de verdade, ele fala a verdade para curar, para restaurar, para libertar, para renovar. Ah, pastor, eu não quero amigos. Eu não quero relacionamentos. Eu prefiro ficar aqui na minha redoma, eu prefiro ficar aqui no meu canto, eu prefiro ficar aqui escondido, porque eu não gosto de relacionamentos. Os relacionamentos nos moldam, os relacionamentos nos lixam, os relacionamentos nos constroem. Por isso Deus ama a família. Por isso Deus ama a família. Ah, pastora, eu não gosto de reunir com a minha família. É uma briga, todo mundo hipócrita. Eu não gosto de reunir com a minha família. Não, é porque eles falam a verdade. Você tem que se reunir, sim. Você tem que ser sarado, sim. Você tem que ser curado, sim. Você tem que ouvir as verdades, sim. Então as pessoas preferem se afastar. Aí ela diz assim, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém me liga, ninguém me visita. Todo mundo te ama. Todo mundo te visita. Todo mundo ora por você. É você que se exclui e é você que se afasta. Então, a partir de hoje, comece a colocar aí já no seu rascunho do seu projeto de vida para 2025. Escreve aí. Preciso ter bons relacionamentos. Os relacionamentos nos constroem. Os relacionamentos nos moldam. Os relacionamentos nos ajudam a tomar decisões difíceis. Ajuda você a tomar decisões difíceis. Então, comece perdoando já. Perdoa aquela pessoa da sua família. Perdoa aquela pessoa que te prejudicou na empresa. Perdoa aquele sócio que você teve. Já comece a liberar. Já comece a liberar. Escreve aí no seu projeto de vida. Já faça esse rascunho que você vai pôr na sua folha que você vai receber. É porque Jesus, ele tinha uma linguagem simples. Ele falava com homens, mulheres, jovens e crianças. O evangelho, ele é simples. Ele é boas novas. Ele é boas notícias. Então você não pode ter um diálogo direcionado a uma pessoa. Você tem que ver que nas ministrações, no nosso diálogo, na nossa conversa, tem uma vovozinha, tem uma criancinha, tem um papai, uma mamãe, tem toda a família reunida. E era isso que Jesus fazia. Ele ia nas montanhas, mas ele também ia lá nas árvores, no rio, no tanque. Ele foi falar com a mulher samaritana e ele falou sobre a água e ele estava ali na sua simplicidade. Então não complica. Para de complicar as coisas. Seja simples, seja alegre, seja feliz, seja dinâmico. Não fique parado. Se levante, se posicione e entenda que a boa comunicação é uma linguagem correta. Não é uma linguagem comparando um com o outro. Sabe quando a mamãe fala assim, você tem que ser igual ao seu irmão, você tem que cuidar do seu irmão. Não, ninguém tem que ser igual a ninguém. Você é você e seu irmão é seu irmão. Você é você. Seu esposo é seu esposo. Então Jesus era simples no seu diálogo, na sua comunicação. Lembra quando ele falou com Zaqueu? Lá naquela árvore, que era grande, que era alta. E na sua pequenez, no seu tamanho, ele sobe naquela árvore. E Jesus olha para cima e diz, Zaqueu,
desce depressa, porque hoje eu vou lá na sua casa. A linguagem de Jesus era muito simples. E na sua simplicidade você ganha uma vida, uma pessoa. Por isso eu disse sobre relacionamentos. Domingo esteve conosco a nossa ouvinte e ela disse: pastora, eu não gosto muito de pessoas, de me relacionar, mas eu estou aprendendo, a senhora me ajuda? E muitos jovens, muitas mulheres passaram por muitas batalhas, muitas lutas, muitas dificuldades. E elas não querem mais se relacionar porque estão feridas. E Jesus vem e cura a sua ferida hoje. Ele sara a sua ferida hoje. Você é único, você é importante, você é especial para Deus. Você é único, não tem ninguém igual você. Então se ame, se valorize enquanto a vida há esperança. Pastor, eu não quero escrever o meu projeto de vida para 2025. Eu não quero mais ter sonhos. Eu não quero mais ter projeto nenhum, porque tudo deu errado até aqui, pastor. Começa de novo. Abacuque 2:2 diz: escreve a visão e torna ela bem legível. Escreve, desenha aquela casa que você quer, desenha aquele carro que você quer, desenha você palestrando, ministrando, desenha. Escreve a visão. Quando você escreve, quando você desenha, você tira do seu cérebro, da sua mente, aquele estado mental traumático e você traz a luz da presença de Deus. E quando você traz a luz, pastor Edson, da presença de Deus, você está apresentando a Deus. Sabe quando Jesus apresentou ali os pães e os peixes e houve a multiplicação? Ele deu graças. Ele deu graças a Deus ali com os pães e os peixes e houve a multiplicação. Então seja grato por tudo que Ele fez, por tudo que Ele está fazendo e por tudo que Ele é. E você é o que você é, porque você tem o Deus que você tem. Então, reconheça, muito importante a gente reconhecer, né, uma colheita que Deus está nos dando. E queremos ser profetas na sua vida. Para você que crê e pratica os princípios da palavra de Deus, vai acontecer essa grande colheita. Colheita de salvação na sua família, colheita de cura divina, colheita financeira. Existem vários tipos de colheita, porque as colheitas, queridos, elas podem acontecer diariamente em sua vida. O que é uma colheita? Sua colheita é qualquer coisa boa que surja em sua vida. Pode ser uma pessoa que te abençoa, que te encoraje, que corrija, que fortaleça ou melhore você. É o caso nosso aqui há quase 20 anos. Vamos falar 20 anos. Encorajando você aqui nestas manhãs. Trazendo uma palavra de fé, de esperança, não trazendo uma palavra para alisar o ego das pessoas, mas uma palavra de Deus para impulsionar você, para entender que você pode vencer com a ajuda divina. Que Deus tem um plano especial para você. Então creia, hoje é o dia de uma grande colheita sobrenatural. Hoje é um dia de uma colheita maravilhosa. Então qualquer ideia plantada por Deus que tem um potencial para ajudar alguém. Quando você colhe algo, você vai abençoar vidas. A minha mente agora vai voltar lá no passadão, bem no passadão mesmo, bem no passado. Quando os meus avós moravam em um sítio e viviam ali da lavoura, e naquela época era tudo manual, os maquinários era tudo com a mão, não é como hoje, a tecnologia evoluiu, né? Tudo está mais fácil de certa forma. Mas todos os filhos deles ajudavam ali na lavoura, ali na preparação da terra, lançar a semente. O meu avô colheu muito café, na época áurea do café, né? Eu lembro algumas cenas do meu avô colhendo café, tá? Eu tenho uma boa memória, graças a Deus, que eu lembro algumas coisas boas nesse período. E quando chegava a colheita, toda a família ficava feliz. Principalmente as minhas tias, porque quando terminava a colheita, ia ter um recurso financeiro
e lá de tempo em tempo passava ali, na época dizia mascate, né? Que é aquele pessoal que vendia, né? Como autônomo, né? Eles vinham lá de São Paulo de trem, coisa da antiga mesmo essa, né? Vinha de trem de São Paulo para o Paraná e esse homem visitava as propriedades rurais, que naquela época tinha mais gente na área rural do que na cidade, hoje é o contrário, né? Então, era tudo novidade. Na colheita, todo mundo se beneficiava. Você está entendendo? Então, eu estou dando esse exemplo aqui para entender que quando você colhe algo bom, não é só você que vai ser beneficiado, outras pessoas serão a partir de você, na sua família. Então, uma colheita pode ser também qualquer oportunidade para aumentar suas finanças, pode ser também, consiste em qualquer oportunidade que você tenha para resolver um problema. Então, reconheça que hoje é um tempo de reconhecimento, que Deus é bom, Deus é maravilhoso e podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, receba essa instrução. Reconheça, hoje é um dia de colheita sobrenatural para a sua vida e a colheita que você recebe vai beneficiar outras pessoas em nome de Jesus. Graças a Deus, você pode declarar isso? Pastor, eu já não estou mais onde eu comecei. Como eu cresci, como eu evoluí, como eu prosperei, como eu fui curado daquela enfermidade. E isso glorifica o nome de Jesus. O seu testemunho, o seu depoimento é boas novas, é boas notícias. Isso glorifica o nome de Jesus. A nossa irmã Helena, aqui pertinho no Bacaxiri, ela disse, pastor, o meu filho foi liberto, a minha família está sendo salva. E ela não se cansa, ela caminha na presença de um Deus vivo que age e opera e os meus olhos verão. Você vai ver a salvação dos seus filhos, você vai ver ainda a libertação da sua família. Márcia, você vai ver a libertação dos seus filhos, os filhos dos seus filhos e a paz aí na sua casa, na sua família. Então alguém tem que entrar na brecha e você é escolhido para estar aí na brecha da oração e do clamor e nós vamos orar. E uma dica para abrir a sua mente, para você evoluir mentalmente, espiritualmente, sobre colheita. Separei mais um item aqui, ó. Sua colheita pode ser qualquer pessoa ou coisa que vai beneficiar você. Olha só que interessante. Pode ser alguém que contribua com algo de que você necessita, uma informação, um favor, finanças, uma ideia, um encorajamento, quando você mais precisar. Eu creio que esse resumo eu posso dizer, graças a Deus, pelo chamado que Ele nos deu, aqui estamos nós, há 20 anos. Fazendo tudo isso que nós estamos ensinando, para que você seja impactado pelo poder de Deus. Porque Jesus, Ele tem planos maravilhosos para todos nós. Esse plano já está sendo realizado. A cada dia, Deus está completando essa obra em nossos corações e nos vossos corações dos nossos ouvintes. Pai, nesta manhã nós te agradecemos pelo privilégio, pela oportunidade, pela vida, pelo ar que respiramos. Te agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado. Sim. Te agradecemos porque o Senhor dá graça. Sim, Pai. Aos nossos ouvintes e sabedoria para discernimento, para entender que a vontade do Senhor ela é sempre boa, perfeita e agradável. Unja, Pai, unja agora a mente, os ouvidos, os olhos, a boca, as mãos, os pés do trabalhador, desta empresária, empreendedora, trabalhadora, essas famílias que nos ouvem, que precisa de um milagre hoje, que precisa de uma resposta hoje. Porque os planos nós fazemos, mas a resposta, ela vem do Senhor, Pai, que é o Todo-Poderoso, que é o grande Deus. A Tua palavra diz, Senhor, que o vento sopra onde Ele quer. Foi o Senhor que nos soprou e nos dirigiu para estar aqui. E é o Senhor que dá os desígnios e os projetos para os nossos ouvintes. Muitos estão em viagens, muitos estão trocando de emprego, muitos estão em busca de uma resposta hoje. E o milagre só vem do Senhor. As oportunidades são muitas, mas só o Senhor sabe qual é a melhor. Esse ouvinte que hoje está em dúvida o que fazer, como decidir, que decisão tomar.
que o Senhor esteja dirigindo os passos. Dá uma direção, uma resposta, uma confirmação. Em nome de Jesus nós te pedimos pelos filhos e filhas e netos e familiares de cada um dos nossos ouvintes que estão ali com a sua peça de roupa, seus documentos, passaporte, contas a pagar, contas a receber, CNPJ, CPF, carteira profissional, matrícula dos filhos que vão iniciar em outras escolas, que vão ser transferidos, jovens indo para outros países, voltando, abrindo o seu próprio negócio. São tantas coisas, tantos pedidos, ó Pai, que haja libertação dos vícios, do jogo de azar, de um namoro incorreto, de um casamento errado. Livra os nossos filhos e filhas de relacionamentos errados e complicados. Coloca o seu manto de glória, protegendo esses casais, que são os nossos intercessores, as nossas colunas, as nossas equipes, Brasil e fora do Brasil, norte, sul, leste, oeste, famílias que nos ouvem, que estão ouvindo nesse mês de dezembro pela primeira vez, empresários, empreendedores, viúvas, trabalhadoras, jovens, em nome de Jesus. E nós entregamos cada pedido, essa água, tudo e todos, na Tua presença. Que essa água seja um ponto de contato para eliminar e expelir vírus, bactérias, fungos, toxinas, tudo que está nesse organismo seja expelido em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sim, ó Pai, nós concordamos com esta oração. Está ligado na terra, está ligado no céu a bênção, a vitória. E haja paz nesse coração. Paz, serenidade, equilíbrio, alegria do Teu Espírito Santo e seja no coração de cada ouvinte, de cada um que recebeu a instrução da palavra e está ouvindo esta prece. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo alcance a todos. Abençoa os agentes de Deus, seja ele trabalhador, empregado, profissional liberal, autônomo, empresário, empreendedor, a todo o povo da fé. Sejam todos abençoados. Proteja cada família que nos ouve, nos livra de todo mal e tenhamos um dia frutífero, produtivo e que em tudo o nome do Senhor Jesus seja glorificado. E obrigado, Senhor, por essa temporada de 20 anos neste lugar. O Senhor continue nos dando graça para continuarmos até a volta de Jesus. Assim seja. Amém. Amém, graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.